Itamaraty convoca encarregado de negócios da Embaixada Americana para pedir esclarecimentos. Vocês acompanharam durante o fim de semana essa discussão sobre os voos com brasileiros, não só brasileiros, né, mas é claro que a gente está discutindo o que acontece com a gente aqui, né? Muitos países sul-americanos receberam, durante este fim de semana, as primeiras aeronaves repletas de imigrantes ilegais deportados dos Estados Unidos. Aconteceu com o Brasil. Um voo que parou lá em Manaus e tinha como destino final Belo Horizonte. O que é que pegou? Os brasileiros deportados vieram algemados nas mãos e nos pés. E o governo brasileiro, não só o brasileiro, o colombiano também, vários pelo mundo, entenderam que aquilo era desumano. Não a deportação, mas a deportação com os deportados sendo tratados como bandidos de alta periculosidade, amarrados. Alguns deles chegaram a relatar supostas agressões durante o voo, avião sem ar-condicionado. Não é? Mas, aos poucos, as coisas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Por exemplo, deportações... É que o governo Trump é um governo que assume essa bandeira. Não é? Donald Trump prometeu, e foi eleito em parte por isso também, prometeu aos americanos tirar do país, como se ele pudesse fazer isso, né? Não é que não pode, ele está amparado na lei, né? Mas é um esforço tão grande. Falam em 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. É mais ou menos, é um pouco menos do que a população da cidade de São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Você imagina o que é deportar 11 milhões de pessoas. Não vai acontecer. Não vão ser deportadas 11 milhões de pessoas, porque tem todo um... Isso afetaria a economia americana, a gente que trabalha no agronegócio, que faz serviços que os americanos não querem fazer, com baixa remuneração para eles. Quem faz isso é imigrante ilegal. E isso é proveitoso também para os comerciantes, para a indústria, para os empresários norte-americanos, para os empreendedores, para quem tem algum pequeno comércio, né, algum pequeno negócio no interior do país. Eles muitas vezes dão emprego para esses imigrantes ilegais, pagando menos, sabendo da fragilidade daquele trabalhador, né? E aí serve para um, serve para outro, a situação fica mais ou menos congelada daquela forma. Mas o presidente Donald Trump fez algo, ou está fazendo algo, que os democratas também fizeram. O Obama, por exemplo, é um dos presidentes que mais deportou imigrantes ilegais na história dos Estados Unidos, mais do que Trump. É claro que o governo Trump tem métricas difíceis de serem comparadas porque houve a pandemia durante aquele período, né? Os céus foram fechados, os aviões não podiam decolar ou pousar, então é difícil a gente fazer essa medição, já que durante o mandato o primeiro mandato do Trump houve a pandemia, né? Mas o Obama deportou muita gente, o Biden deportou muita gente. Independentemente de ser republicano ou democrata, presidentes dos Estados Unidos deportam muita gente o tempo todo. Então, é claro que o mundo está mais atento a isso, porque o Trump grita que está deportando, grita que vai deportar, grita que não vai deixar entrar, e de fato, nas fronteiras, tem adotado uma política mais rigorosa até do que as já rigorosas medidas em vigor nos Estados Unidos. Qual foi a discussão? Que discussão se estabeleceu ao longo do fim de semana? A forma como essas extradições eram feitas, com o pessoal algemado pelas mãos, pelos pés, em situação desumana, digamos assim. Pois bem, inicialmente, isso foi tratado como uma questão político-ideológica. Ah, lá vem o Trump, aquele, né, desumano, tratando seres humanos como se fossem caixas, como se fossem pacotes, como se fossem seres inanimados. O portal G1 hoje tem uma reportagem do Fábio Amato, publicada há 4 horas, que diz o seguinte: o uso de algemas em migrantes brasileiros deportados sempre foi praxe do governo dos Estados Unidos, segundo a nossa Polícia Federal. A gente pode continuar achando errado, achando desnecessário, não precisa de algema, mas não é novidade. Não é novidade.
Fontes ligadas à polícia esclarecem que essa prática ocorre exclusivamente em voos fretados pelo governo dos Estados Unidos para repatriação dessas pessoas, exatamente o caso do voo que trouxe ao Brasil os primeiros 88 brasileiros deportados após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Então, a gente pode achar errado? Pode. Pode achar desumano? Pode. Pode se considerar surpreso? Não. Pode atribuir culpa ao Trump? Não. Também a ele, mas não só, porque já acontecia antes. Acontecia no governo Biden, por exemplo. Então não é possível ser seletivo nessa crítica. É possível ser íntegro na crítica. Criticar os Estados Unidos pela forma como deportam brasileiros, algemados e amarrados, independentemente de governo, se democrata ou se republicano, por alguém que a gente simpatiza ou não tem simpatia. De acordo com a Polícia Federal, os migrantes não poderiam desembarcar em solo brasileiro algemados porque não são prisioneiros. O governo brasileiro reagiu à conduta da imigração norte-americana e protestou contra o que chamou de uso indiscriminado de algemas. O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê tratamento digno, respeitoso e humano aos repatriados. Na nota, o governo brasileiro diz ainda que os brasileiros foram submetidos a tratamento degradante e que considera inaceitável o desrespeito ao acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos ou Estados Unidos e Brasil. O voo fretado pelo governo americano tinha como destino Belo Horizonte. Pousou em Manaus porque houve uma pane no ar-condicionado. A situação, porém, levou o governo brasileiro a não autorizar que o voo seguisse para a capital mineira. Os migrantes foram transportados para um voo da Força Aérea Brasileira e a partir de Manaus para Belo Horizonte vieram sem algemas. E aí tem um ponto importante, não são os americanos que mandam aqui. A partir do momento que o voo passa a transitar o espaço aéreo brasileiro, vigoram as nossas leis. Aquilo que nós entendemos como deve ser correto. Então, na hora em que o voo pousou em Manaus, é claro que se o voo viesse direto para Belo Horizonte, você não teria como alterar, você não vai parar o avião no ar e mandar tirar a algema do pessoal, né? Mas quando o voo para em Manaus, os americanos queriam que de Manaus para Belo Horizonte as pessoas continuassem amarradas, continuassem algemadas. Aí não, campeão. Aí vigoram as nossas regras. Então, a partir daqui, vocês não mandam mais nada, né? De Manaus para Belo Horizonte, o problema é nosso. E o governo brasileiro entendeu por bem tirá-los daquele avião com problema no ar-condicionado, colocá-los no voo da FAB e permitir que eles chegassem à capital mineira sem as algemas. Em 2024... Não, esse dado aqui não interessa. Os Estados Unidos deportaram mais de 7 mil brasileiros desde 2020, segundo a Polícia Federal. O maior número foi registrado em 2021, vejam só, no primeiro ano do governo Biden. Ou seja, essa é uma política norte-americana, não é uma política do Trump, ou do Biden, ou do Obama. Em 2021, foram 2.188 brasileiros deportados. Em 2022, 1.423. 2023, 1.240. 2024, voltou a crescer, 1.648 brasileiros deportados. Todos sob a administração Biden. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ordenou a retirada das correntes e solicitou que os deportados fossem levados a Belo Horizonte em um voo da FAB. O Itamaraty diz que cobrará aos Estados Unidos pelo tratamento degradante. É importante que haja essa cobrança, né? Mas é uma cobrança que vai acontecer a partir de agora. Importante ressaltar, quando o presidente Donald Trump tomou posse nos Estados Unidos, porque já funcionava assim, segundo a própria Polícia Federal, durante a administração Trump, durante a administração Biden, e isso nunca provocou incômodo ao governo brasileiro. Deveria. O governo brasileiro acerta ao reclamar agora? Acerta. Afinal de contas, se alguém não representa alta periculosidade, se eles não estão deportando, sei lá, um assassino, um grande traficante, por que algemar as pessoas, né? Não há razão para isso. Mas se incomoda agora, e acertadamente incomoda, deveria ter incomodado no passado também. Repito, não é possível ser seletivo na crítica. A crítica vale lá e vale aqui. Vale para o Biden e vale para o Trump. Vale para o democrata e vale para o republicano também, em que pese o governo brasileiro poder ser acusado de ser seletivo. Então, quando era um aliado, ele podia mandar para cá os brasileiros no bagageiro.
encaixotado? Agora que é o Trump, vocês reclamam? Não, devia ter reclamado lá também. Tá certo em reclamar agora. Mas devia reclamar lá também. Né? Afinal de contas, quem veio no governo Biden era tão brasileiro quanto quem está vindo agora no governo Trump. Agora, deu um rolo mesmo com a Colômbia, né? Os Estados Unidos deportaram colombianos em 2 aviões militares, mas o presidente Gustavo Petro proibiu o pouso dessas aeronaves na Colômbia, alegando desrespeito aos direitos dos deportados. Não me parece a solução adequada também, né? Ó, vocês estão desrespeitando os deportados, aqui eles não vão pousar. Bom, beleza, eu faço o que com eles? Porque para os Estados Unidos eles não vão voltar, né? Houve uma grave crise diplomática entre os países. E aí, ontem a Casa Branca anunciou que iria entrar num acordo, que tinha entrado num acordo com a Colômbia. O voo chegou, houve uma troca de farpas lá. O presidente, não foi troca, né? O presidente da Colômbia fez um textão contra o Donald Trump, contra os Estados Unidos no X, antigo Twitter, mas no final das contas a aeronave pousou na Colômbia, como tinha de ser. Vai fazer o quê com a aeronave, né? O fato é que este é o assunto do momento. Há, claramente, nos Estados Unidos a intenção de comunicar às pessoas de que imigrantes ilegais não serão mais aceitos no país e que aqueles que forem encontrados vão ser mandados embora. Está aqui no portal G1 também. Agentes vão de porta em porta para prender imigrantes em Chicago, ou seja, tem claramente uma ofensiva nos Estados Unidos acontecendo neste momento, mas não podemos ser seletivos na crítica, correto? O Eduardo Santana está dizendo, bora deportar uns americanos também. Se tiver em situação irregular, né, a reciprocidade, o princípio da reciprocidade que prevalece na relação diplomática. Eu te trato como você me trata. Eu trato o seu cidadão como você trata o meu cidadão. Embora muitas vezes isso não deva ser levado ao pé da letra. Não é porque alguém trata mal um brasileiro que você vai tratar mal um americano, um italiano, um paraguaio, um boliviano, seja lá quem for. Não é? São seres humanos acima de tudo. Agora, é inegável que esse cerco que os americanos fazem aos imigrantes vai gerar um burburinho no mundo. Né? Tem o Trump e tem os aduladores do Trump, os bajuladores do Trump, né? Como o Javier Milei. Cidade argentina instalará cerca na fronteira com a Bolívia contra imigração e contrabando. Uma cidade no norte da Argentina lançou hoje uma licitação para instalar uma cerca de 200 metros na fronteira com a Bolívia. O objetivo é conter travessias ilegais de pessoas, além de contrabando, que gerou preocupação no país vizinho. Essas coisas começam a pipocar. Né? O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia expressou preocupação pelo anúncio. A Argentina está adotando medidas para conter o tráfico de drogas na fronteira da província de Salta. Então a ideia é tráfico de drogas e não a entrada de pessoas. É o que o governo da Argentina justifica por aqui. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.